paz seja com você, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um tema que ele é muito falado nos altares, falado nos púlpitos, mas que na realidade ele é pouco praticado, ou seja, não há uma coerência entre o falar e o fazer. É aquele tipo de coisa assim, eu dizer eu te amo, mas eu não ter atitudes coerentes com aquilo que eu digo, certo? Hoje nós vamos falar sobre comunhão. Segundo definição aqui no Google, comunhão, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. E a raiz da palavra, a origem da palavra comunhão, é a palavra koinonia. Alguns um pouco mais antigos devem lembrar que tinha um grupo de louvor, um ministério de louvor, com esse nome, koinonia, que inclusive tinham louvores muito abençoados. Não eram louvores de festa, de adoração, não eram shows, mas era o legítimo louvor raiz, de exortação, de adoração ao Senhor. Mas o que acontece? Atualmente, com o evangelho fast food, que é pregado nas igrejas, que Jesus ele está mais para Aladim do que para Senhor das nossas vidas, do que para Salvador, que muitas pessoas têm sido motivadas a procurar as igrejas para resolver seus problemas financeiros, profissionais, seus problemas emocionais, mas que na realidade poucas pessoas têm levado a sério a comunhão não só com Jesus, mas com o próximo. Vamos até pegar aqui na palavra de Deus, pegando aqui na minha Bíblia, Casamento Blindado, 2 versículos aqui que falam justamente sobre comunhão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 46. A minha versão pode estar um pouco diferente que a minha Almeida século 21. Tá? Eu tenho uma outra Bíblia, Almeida Revista Corrigida, certo? Mas eu prefiro essa por ter uma linguagem um pouco mais atual, um pouco mais voltada à forma de nos comunicarmos. Versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Vocês podem fazer uma pesquisa, tá? O Google está aqui para isso. É muito difícil você ver um judeu pobre, um judeu vivendo na miséria. Todos eles têm uma condição de vida o que seria equivalente à classe média aqui no Brasil, média a alta. Porque os judeus eles levam a sério essa questão aqui de dividir, de ajudar o próximo, de querer que o próximo tenha o mesmo padrão de vida, tá? Daqueles que professam a mesma fé. Coisa que nos dias de hoje é muito difícil, né? Tá estilo, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E a falta de comunhão, ela não tem sido simplesmente entre as próprias pessoas, dentro das igrejas. Eu tenho observado, já passei por alguns ministérios, em Colossenses capítulo 3, versículos 11 e 12. Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Bruno, o que esse versículo tem a ver com comunhão? Tem tudo a ver, porque esse versículo trata acerca de uma das maiores faltas de comunhão que tem especialmente dentro das igrejas. As panelinhas, o separatismo, os clãs que se formam dentro da igreja. E se você não faz parte daquele clã,
você fica de certa forma excluído, você é até boicotado. Mas assim, não que necessariamente isso exista. Quando o boicote ocorre, quando você é excluído, é por falta de sabedoria das pessoas que fazem parte das panelas, no lugar de puxar os alimentos para dentro das panelas. É... Amados, todos nós comemos o mesmo pão e tomamos o mesmo vinho. Então por que haver separatismo dentro da igreja? Ninguém é obrigado a amar, mas nós somos obrigados a sermos pelo menos educados. Porque essa foi a educação que nossos pais nos deram, certo? Então que nós sejamos educados em Cristo, de amar ao próximo. Porque a falta de comunhão, ela tem uma raiz crítica. Porque se na própria palavra diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se você não está amando o próximo, será que você não está sendo excessivamente egoísta? Então, ama a ti mesmo para poder amar o próximo. Quem ama a si mesmo não é egoísta. Quem ama a si mesmo quer ser feliz e se alegra com a felicidade de outro. Então sejamos amáveis, praticantes da comunhão. E não somente dizer, ó quão bom e agradável é viverem juntos, os irmãos. Não, para de cantar e seja a comunhão na sua igreja. Que Deus vos abençoe. Caso você tenha gostado, clique no curtir, compartilhe, divulgue essa mensagem para que mais pessoas venham a ser tocadas pela essência da comunhão.